O assunto de hoje vai ser progressões geométricas. Vocês viram que na semana passada a gente trabalhou com PA, que é progressão aritmética. A PG é uma continuação. Vai ser quase o mesmo jeito, quase as mesmas fórmulas, só muda algumas sentenças. Então, ó, dizemos que uma sequência é uma progressão geométrica ou uma PG. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Se cada termo é obtido multiplicando o anterior por uma constante. Então, por exemplo, eu tenho um número, eu vou multiplicar esse número por uma constante e eu vou obter o segundo número. Então, o terceiro número eu vou obter se eu multiplicar o segundo por uma constante e aí eu vou chegar no terceiro. Um exemplo, ó, eu peguei aqui essa sequência. Por exemplo, para eu chegar do 2 até o 4, eu preciso pegar o 2 e multiplicar por 2. Porque 2 vezes 2, eu chego em 4. Se eu pegar o 4 para eu chegar em 8, eu tenho que multiplicar o 4 por 2. Porque 4 vezes 2, 8. E assim vai. Então, essa constante, nesse exemplo, vai ser quem? Vai ser o 2. Qualquer número que eu multiplicar por 2 vai dar o próximo número. 32 vezes 2, 64. E assim vai. Essa constante a gente chama de Q. Esse Q ele vai ser a razão dessa PG, dessa sequência. Então, ó, a razão é um número que eu multiplico o primeiro para eu achar o segundo. É um número que eu multiplico o segundo para eu achar o terceiro. E assim vai, certo? É sempre uma multiplicação. Só que eu tenho um exemplo aqui que para eu achar a razão, basta eu pegar o segundo número e dividir pelo primeiro. Por exemplo, quem é o segundo número aqui? É o 4. Então, se eu pegar o 4 e dividir pelo primeiro, que é o 2, 4 dividido por 2 é 2. Ah, então, ó, se eu quiser achar a razão de uma PG, basta eu pegar o segundo número e dividir pelo primeiro, certo? Só isso. Porque aí eu sei qual é a razão, qual é o número que eu tenho que multiplicar para poder achar os demais valores. Classificação de uma PG. A PG ela pode ser classificada de três formas: crescente, decrescente e alternante. Todas são fáceis de entender. Crescente, quando a PG está crescendo, né? Os números que estão aparecendo eles vão aumentando e a razão é um número positivo, certo? Decrescente, a minha PG vai ser decrescente quando os valores da minha sequência eles forem diminuindo. Na parte decrescente, a minha razão, ó, o valor de Q, ele vai estar entre 0 e 1. Qualquer número entre 0 e 1 vai ser uma fração. Então, ó, toda vez que a minha razão for uma fração, eu sei que ela vai ser decrescente. Beleza? E alternante quando os termos eles vierem alternando os valores, os sinais, no caso aqui, ó. Aqui ele começou com negativo, o número ficou positivo. O número é positivo, depois ficou negativo. Nesse caso, a minha razão ela vai ser sempre menor do que zero. Então aqui eu coloquei um exemplo, ó. Determine a razão dessa sequência. Pessoal, aqui, ó, eu vou olhar primeiro os sinais para eu classificar ela. Ela começou com positivo, depois foi para negativo. De negativo ela foi para positivo, de positivo foi para negativo. Nesse exemplo, ela vai ser uma sequência alternante, ó. Negativo, positivo, positivo, negativo. Então, eu já sei que essa sequência
ela é alternante. Só porque a questão quer o quê? A questão é quer a razão. E qual é a fórmula da razão? Para eu achar o valor de Q, eu tenho que pegar o segundo número, que é o segundo número, menos 6, e dividir pelo primeiro. Quem é o primeiro número? 2. Então, menos 6 dividido por 2, eu tenho que o valor de Q, que é a razão, é igual a menos 3. Ó, vamos lá ver. A fórmula é o A2, que é o segundo número, dividido por A1. E aí eu tenho, ó, menos 6 dividido por 2 é igual a 3. Então, toda vez que a questão ela pedir a razão de um APG, é só você pegar o segundo número e dividir pelo primeiro. E aí você acha a razão. Fórmula do termo geral de um APG. Quando a questão ela pede ache determinado termo, aí vocês vão ter que utilizar essa fórmula, certo? Então, conhecendo o primeiro termo, então a gente sempre vai ter esse primeiro termo e a razão, que é o valor de Q, podemos determinar qualquer termo utilizando a seguinte fórmula. A n, esse n vai representar o valor do termo que eu quero encontrar. Por exemplo, se eu quero encontrar o oitavo termo, então esse n será 8. A1. O A1 é sempre o primeiro termo. Ó, A1 sempre o primeiro termo. Esse Q, a gente já viu que é a razão. Esse n vai ser o mesmo. Nesse exemplo, eu disse que era 8, então aqui vai ser 8 também. E aí eu diminuo sempre menos 1, certo? Quando eu quero achar um termo, eu uso essa fórmula. Então vamos para um exemplo. Ó. Dada essa PG, 1, 2, 4, 8, 16, determine o 10º termo. Então eu quero saber, ó, seguindo essa sequência, qual vai ser o 10º termo. Então eu quero achar o A10. Como é que eu faço? Eu uso a fórmula. Essa fórmula aqui. A n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Então vamos lá. O meu A10, que é o termo que eu quero encontrar, vai ser igual a 1, que é o primeiro termo. Quem é o primeiro termo dessa PG? É 1. Então, no lugar do A1, eu vou substituir por 1. Tá aqui, ó. Vezes a razão. Quem é a razão? Aí eu tenho que ver, ó. Eu pego o segundo termo e divido pelo primeiro. O segundo termo é 2, dividido pelo primeiro termo, que é 1. Quanto é 2 dividido por 1? 2. Então, eu sei que a minha razão, o valor de Q é 2. Então, onde tiver Q, eu substituo por 2. Está aqui. O valor de N. N, se eu quero achar o 10º termo, então o N vai ser 10. 10 menos 1, que era lá da fórmula, vou ter 9. Então, eu vou ter, ó, 1 vezes 2 elevado a 9. Então, só eu pegar esse 2 e multiplicar ele por ele mesmo 9 vezes. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 9 vezes. Vai dar 512. E 512 vezes 1, 512. Então, o 10º termo dessa sequência aqui, dessa PG, vai ser 512. Somas dos termos de uma PG finita. Essa parte é com o professor Marcones. A forma, pessoal, da soma de uma PG ela pode ser da seguinte forma, tá? Vou chamar aqui de SN, tá? S de soma, tá? Esse N é a quantidade de termos que eu vou somar da PG, tá? O A1 vai ser o primeiro termo, tá? 1 menos que o Bruno falou que é a razão, tá? Elevado a N
que é a quantidade de termos que eu vou somar, sobre 1 menos Q. Aqui Q para não pode ser 1, tá? E se o Q for 1, a PG é constante, né? Tem duas formas, tá? Ou você vai usar essa, tá? O livro explica como obter as duas, tá? Sn é igual ao An, tá? Que é o enésimo termo, vezes o Q menos o A1 sobre, deixa eu colocar aqui, sobre Q menos 1, tá? Claro, também aqui o Q não pode ser 1, tá? Que é a razão. Qual é a diferença da Fórmula 1 e da Fórmula 2? Entre a Fórmula 1 e 2, tá? Vou chamar aqui de 2 e vou chamar aqui de 1, tá? Note que na Fórmula 2 não tem o N, tá? Não tem a quantidade de termos, tá? Já na Fórmula 1 tem, tá certo? E na Fórmula 1 também não tem o AN, enquanto na Fórmula 2 tem o AN, tá? Vou colocar aqui um exemplo que você vai usar as duas formas, tá? Preste atenção. Na própria questão, você vai perceber se vai usar a Fórmula 1 ou a Fórmula 2. Então tem aqui, ó. Vou chamar aqui de 1, tá? Calcule a soma dos termos da PG. Vou colocar aqui, ó. 5, 15, 45, 3 pontinhos. E ela colocou aqui o último termo, 3.645. Nota o seguinte, ó. Aqui nessa questão, ele não falou a quantidade de termos, ou seja, o N. Ele não falou quantos termos tem essa PG aqui, ó. Tá vendo? Ó? Ele só colocou aqui alguns termos da PG e inclusive colocou o A1, que é 5, e colocou o último termo, tá? Que é esse aqui, ó, 3.645. Então você não pode usar a Fórmula 1 porque você não tem aqui, pessoal, ó, o N, que é a quantidade de termos, tá? Se você quisesse usar a Fórmula 1, teria que contar quantos termos tem essa PG aqui, tá? Aí você tem que descobrir todos os termos e depois usar a Fórmula 1. Só que com a Fórmula 2 você já faz isso imediatamente. Por quê? Ó? O A1 nessa fórmula, aliás, o A1 nessa PG vale 5, tá certo? O que aqui, pessoal, vale quanto? O Bruno falou que a razão é o valor que você multiplica os termos, né? Quanto vale o que é a razão nesse caso? Que é 3, tá certo? Pode ver aqui, ó, 5 vezes 3 dá 15, 15 vezes 3 dá 45, 45 vezes 3 daria 135, tá? E assim vai. Então vamos lá, já tem o A1, o OK. Eu não tenho o N, tá, pessoal? O N aqui, ó, eu não tenho, que é a quantidade de termos que eu vou somar. Porque aqui a questão não deu esse valor, tá? Então eu não vou usar a Fórmula 1 por causa disso, tá? Eu já sei que eu vou usar a Fórmula 2. Já tenho o A1, já tenho o Q e já tenho o AN. O AN, pessoal, seria o último termo que eu vou somar. Nesse caso, o último termo que eu vou somar vai ser 3.645, tá? Já sei que esse é o meu AN. É o meu último termo, tá? Eu não sei quanto vale N, mas eu sei quanto vale o último termo. Agora vamos usar a fórmula 2, tá? Pela fórmula 2, tá? Sn é igual... Vou colocar aqui a fórmula 2 novamente, ó. AN vezes Q menos A1 sobre Q menos 1, tá? Sn é igual, meu AN vale 3.645, tá? Menos, desculpe, vezes, né? Vezes o Q, que é a razão, 3,
menos o A1, que é 5, sobre o Q, que é 3, menos 1, tá? 3.645 vezes 3 dá 10.935. Menos o 5, né? Dividido por quanto? Por 2, tá? Que é 3 menos 1. 10.935 menos 5 dá 10.930. Dividido por 2. Que é igual a 5.465. Significa o quê? Que se eu somar todos os termos dessa progressão geométrica aqui, ó, eu nem sei quais são, tá? Esses termos. Mas se eu somar do A1, tá? Do A1, que é esse, até esse cara aqui, que é o AN, tá? Eu vou obter a soma 5.465, tá? Então, essa é a fórmula 1, essa é a fórmula 2, tá? Então, mais uma vez, quando você não sabe a quantidade de termos que você vai somar, você vai usar a fórmula 2, tá? Porque você vai ter o AN, o A1 e a razão. Se você sabe a quantidade de termos que você vai somar, mas não sabe quem é o último termo, você vai usar a fórmula 1, tá certo? Que eu vou mostrar agora um exemplo que você vai usar a fórmula 1, tá certo? Nota aqui, pessoal, que essa é uma PG infinita, tá vendo? Tem os 3 pontinhos aqui, tá? No exemplo 1, a PG não era infinita, tá? Eu sabia quem é o primeiro termo e sabia quem é o último termo, tá? Nesse caso aqui, ó, eu tenho uma PG infinita. Eu tenho aqui o A1, tá certo? Ok. Eu tenho a minha razão. O A1 aqui, pessoal, vale 3, tá certo? A minha razão aqui vai ser 12 dividido por 3, que nem o Bruno explicou, tá? Que dá 4 aqui a razão. Eu tenho N? Sim, ele falou aqui, ó, 8 primeiros termos, ó. Então eu já tenho a quantidade de termos aqui, ó, que vale 8. Eu tenho a N, que é o último termo, daqui eu vou somar? Não. Isso aqui eu não tenho, tá? Ah, então eu vou usar a Fórmula 1. Qual é a Fórmula 1? Que eu coloquei lá, ó. SN, deixa eu colocar de azul. Tem aqui, ó. SN é igual a A1, 1 menos Q elevado a N, tá vendo? Sobre 1 menos Q. Isso aqui é 1 menos Q, tá? Então vamos lá, ó. SN, qual é a... Então agora eu quero fazer, pessoal, o S útil, tá? Porque o N eu sei que vale 8, tá bom? SN é igual, no caso o S útil, né? Vai ser igual a 1, que é 3, 1 menos Q elevado a N, que é o quê? 4 elevado a 8, tá vendo? O único probleminha aqui é que você vai ter que trabalhar com potenciação, tá? Você vai ver aqui que vai ser o número alto, né? Sobre 1 menos Q, tá? No caso seria 4. Então, S8. Aí eu queria a ajuda de vocês para saber quanto vale 4 elevado a 8, tá? 3 vezes, né? 1 menos, dá 65.536, tá vendo? O inconveniente dessa forma é que você vai trabalhar com potência, tá? E nem sempre vai ser um número pequeno, tá? 65.536, isso mesmo. Sobre 1 menos 4, pessoal, dá menos 3, tá? Mas não tem importância porque aqui em cima eu já sei que vai dar um número negativo, tá? Aí iremos fazer o jogo de sinais e vai ficar tudo positivo, tá? Então vai ficar aqui 3 vezes, tá? Vamos lá. 1 menos 65.536 dá 65.000 menos, né? Vou ficar aqui negativo, dá menos 65.534. Perfeito. E agora, dividido por menos 3, né? Aqui, pessoal, ficou fácil porque você pode dividir aqui, ó, o 3 por 3 que dá 1, tá? Aqui, ó. 3 dividido por 3 dá 1. E menos com menos dá mais, tá? Então vai sobrar 65.500 e... Desculpa aqui, pessoal, aqui é 5, né?
Aqui é 5, tá? 65.535, tá? Então fica 535. Tá? Eu coloquei 4 aqui, mas é 5, tá? No final. Então aqui, pessoal, essa é a soma, tá? Essa fórmula é diferente da anterior porque você vai trabalhar com potência, tá? Aí, se você não tiver uma calculadora do lado para fazer, em algumas questões fica bem complicado, tá? Então, mais uma vez, por que eu usei a fórmula 1? Porque eu não tenho o AN, tá? Eu tenho o N, que seria a quantidade de termos, mas não tenho o AN, que seria o último termo, já que essa PG ela é infinita.